Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre morada em seu coração neste exato instante. Respire fundo. Sinta o ar novo desta manhã, um presente merecido, uma página em branco que o Criador lhe entrega. Com amor infinito, talvez você tenha despertado, com o peso do ontem, ou a ansiedade pelo amanhã, já batendo a porta do seu espírito. Talvez o silêncio da sua casa grite mais alto que qualquer barulho lá fora, ecoando solidão, preocupações, ou a dor de uma ferida que insiste em não cicatrizar. Quero que saiba que você não está só. Neste momento, aqui e agora, somos Ame-me Espírito, unidos por um fio de fé que nos conecta diretamente ao trono da graça. Feche seus olhos por um instante, se puder, e apenas sinta. Sinta a quietude deste encontro. Não estamos aqui para cumprir um ritual, mas para ter um relacionamento. Para conversar com o Pai, com a intimidade de um filho que corre para os braços seguros de quem o ama incondicionalmente. E é nesse espírito de busca por um abrigo seguro, por uma fortaleza inabalável, que convido sua alma a encontrar descanso e força nas palavras eternas do Salmo 71. Este não é apenas um poema antigo, é o pulsar de um coração aflito que encontrou seu refúgio. É o eco da nossa própria jornada, das nossas próprias lutas e da nossa inabalável esperança em Deus. Pai amado, Deus de toda a criação, nosso Abba, nosso Paizinho, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não com a presunção de que somos merecedores, mas com a confiança que o Teu amor nos inspira. Entramos em Tua presença trazendo tudo o que somos. Nossas alegrias frágeis, nossas dores profundas, nossas dúvidas persistentes, e nossa fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, e, como o salmista, a primeira declaração que brota do mais íntimo do nosso ser é: em Ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Senhor, que verdade poderosa para começar um dia. Refugiar-se em Ti. O que significa isso, na prática? No meio do caos que tantas vezes nos cerca, significa que quando as ondas da adversidade ameaçam nos afogar, quando as vozes da acusação, do medo e da autocrítica gritam em nossa mente, nós conscientemente escolhemos correr para Ti. Tu és o nosso esconderijo secreto, a nossa torre forte. O mundo pode nos confundir, as circunstâncias podem nos deixar desnorteados, as pessoas podem nos decepcionar e nos julgar mal, mas em Ti, a nossa identidade está segura. Em Ti, a nossa verdade é eterna. Nunca seremos confundidos porque a Tua palavra é a bússola que norteia nossa alma. A Tua presença é o farol que ilumina nosso caminho, na mais densa escuridão. Nós declaramos nesta manhã que a nossa segurança não está em nossas posses, em nossa saúde, em nossos relacionamentos, ou em nossa própria força, mas inteiramente e somente em Ti, nosso Deus. O salmista continua: e nós fazemos de sua oração a nossa: livra-me na Tua justiça e faze-me escapar. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Nós não clamamos por livramento baseados em nossos méritos, pois sabemos que somos falhos. Clamamos por Tua justiça, a Tua retidão. É porque Tu és um Deus justo que não podes abandonar aquele que em Ti confia. É a Tua própria natureza, o Teu caráter santo, que garante o nosso resgate. Pai, quantas vezes nos sentimos presos? Presos em um ciclo de pensamentos negativos, presos em um vício, em um relacionamento tóxico, em uma situação financeira desesperadora, ou nas grades de uma enfermidade que rouba nossas forças. Nós clamamos: faze-nos escapar. Abre uma porta onde só existem muralhas. Mostra-nos a saída que não conseguimos ver. E, Senhor, inclina os Teus ouvidos. Que de ternura e atenção. O Deus do universo, que comanda as estrelas e sustenta a galáxia, se inclina para ouvir o sussurro frágil do nosso coração. Ele não está distante, Ele não está indiferente. Ele se aproxima, Ele se importa, Ele ouve o gemido inexprimível do nosso espírito. E porque Ele ouve, Ele salva. A salvação que pedimos nesta manhã é completa. Salva nosso corpo da dor, nossa mente da angústia e nossa alma do desespero. Salva-nos de nós mesmos, das nossas más inclinações, e alinha a nossa vontade à Tua. Nós te pedimos, Senhor, com a mesma ousadia do salmista: sê Tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Não um abrigo de fim de semana, não uma visita esporádica, mas uma habitação, um lar para nossa alma. Um lugar onde podemos entrar e sair, sabendo que as portas estão sempre abertas, que a lareira está sempre acesa, que há sempre um lugar à mesa para nós. Queremos viver em Ti, respirar a atmosfera da Tua presença, fazer de Ti o nosso endereço permanente,
e à qual possamos recorrer continuamente. A cada hora, a cada minuto, a cada segundo, quando o chefe nos humilha, recorremos a Ti. Quando recebemos uma má notícia, recorremos a Ti. Quando a paciência com os filhos se esgota, recorremos a Ti. Quando a alegria transborda e a gratidão inunda o peito, recorremos a Ti, e Tu és o nosso recurso inesgotável, a nossa fonte perene. Tu deste um mandamento para nos salvar, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pai, ajuda-nos a construir a nossa vida sobre esta rocha. As areias movediças das opiniões humanas, das filosofias passageiras e das seguranças terrenas cederão. Mas Tu, a rocha dos séculos, permaneces para sempre. Que os nossos pés estejam firmados em Ti, inabaláveis, seguros, para que quando os ventos da aflição soprarem e as tempestades da vida se levantarem, nós possamos permanecer de pé, não por nossa força, mas porque estamos ancorados em Ti, e o nosso clamor se intensifica. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Reconhecemos, Pai, que vivemos em um mundo caído, onde a maldade e a injustiça muitas vezes parecem privilegiadas. Sofremos nas mãos de pessoas que nos ferem, que nos traem, que se levantam contra nós com mentiras e calúnias. Sentimos a dor da crueldade, da falta de empatia, da opressão. E por vezes, Senhor, o ímpio e o cruel não são pessoas externas, mas forças que guerreiam dentro de nós, o orgulho, a inveja, o ressentimento. Livra-nos, ó Deus, protege-nos do mal que vem de fora e purifica-nos do mal que tenta criar raízes por dentro. Dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas, sabedoria para responder com graça e não com vingança, e força para perdoar, liberando não o ofensor, mas a nós mesmos, do cativeiro da amargura. Guarda nossa mente, guarda nosso coração, guarda nossa família, guarda nosso trabalho, com o nosso escudo e a nossa proteção contra toda obra das trevas. Agora, Senhor, nosso coração se enche de uma doce memória e de uma profunda confiança, assim como o salmista que declara: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pai, que convite maravilhoso para olharmos para trás, não com nostalgia ou arrependimento, mas come graded out. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória as incontáveis vezes em que a Tua mão nos sustentou. Desde a nossa mocidade, desde a nossa infância, talvez até mesmo antes de Te conhecermos de forma pessoal, o Teu cuidado já nos envolvia. Tu nos guardaste de perigos que nem sequer percebemos. Tu nos guiaste por caminhos que não entendíamos. Tu colocaste pessoas em nossa vida que foram anjos em nosso socorro. Tu foste fiel, mesmo quando fomos infiéis. Tu nos esperaste mesmo quando nos desviamos. A memória da Tua fidelidade no passado é o combustível para a nossa esperança no futuro. Se Tu nos trouxeste até aqui, não será agora que nos abandonarás. Se Tu cuidaste de nós quando éramos jovens e inexperientes, quanto mais agora, que aprendemos a depender mais de Ti. A nossa esperança não é um mero otimismo, não é um pensamento positivo. A nossa esperança tem um nome, e o nome é Jesus. A nossa esperança está firmada em quem Tu és. Tu és a nossa esperança. *por. Te tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Que verdade avassaladora, Pai! Antes que fôssemos formados, Tu já nos conhecias. Fomos um projeto sonhado no Teu coração. O Teu cuidado conosco não começou no dia em que fizemos uma oração de entrega, mas, no momento da nossa concepção, fomos sustentados por Ti em cada etapa do nosso desenvolvimento, no lugar secreto. Tu nos tiraste para a luz. Cada respiração nossa, desde a primeira, é um testemunho do Teu poder sustentador. Isso destrói toda mentira de que somos um acidente, de que estamos sozinhos, de que não temos valor. Nós somos obras das Tuas mãos, criados com propósito. E a resposta natural a essa revelação não pode ser outra, senão o louvor. O nosso louvor será para Ti constantemente. Não apenas no culto de domingo, não apenas quando as coisas vão bem, mas no trânsito, na fila do banco, no meio da dificuldade, na rotina do dia a dia. Que a nossa vida seja uma canção de louvor a Ti, uma melodia de gratidão que toca sem cessar, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Ti. Que o nosso respirar seja um ato de adoração, que o nosso trabalho seja uma oferta de gratidão, que as nossas palavras edifiquem e glorifiquem o Teu santo nome. O salmista percebe algo profundo. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Senhor, que a nossa vida, marcada pela Tua intervenção e pelo Teu sustento, seja um sinal para um mundo que perdeu a esperança, que as pessoas olhem para nós
e vejam não a nossa força, mas a tua, que elas vejam a nossa paz, em meio à tempestade, e perguntem, qual é a fonte? Que elas vejam a nossa alegria apesar das circunstâncias, e desejem beber da mesma água. Que a nossa resiliência, o nosso perdão, a nossa capacidade de amar mesmo os que nos ferem, sejam um prodígio, um milagre inexplicável para a lógica humana. E quando nos perguntarem o segredo, nós não apontaremos para nós mesmos, mas diremos com toda a convicção, Ele é o meu refúgio forte, é nele que eu me escondo, é dele que vem a minha força. É por causa dele que eu ainda estou de pé. Usa-nos, Senhor, como um outdoor vivo da tua bondade, como uma carta de amor ambulante para os corações feridos e cansados. E que através do nosso testemunho muitos sejam atraídos para a segurança do teu refúgio. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Esta é a nossa petição e o nosso desejo para hoje, Senhor. Queremos que as primeiras palavras que saem dos nossos lábios pela manhã e as últimas antes de dormir sejam de exaltação a ti. Que a nossa conversa seja temperada com a tua graça. Livra-nos da murmuração, da reclamação, da fofoca, da crítica destrutiva. Livra-nos das palavras torpes e negativas que contaminam a nossa alma e o ambiente ao nosso reader. E enche, ó Espírito Santo, a nossa boca com o teu louvor. Dá-nos um cântico novo. Põe em nossos lábios palavras de gratidão, de encorajamento, de fé, que possamos falar da tua grandeza, da tua bondade, das tuas maravilhas. Que o glória seja o tema principal da nossa vida, o assunto que mais nos entusiasma, a verdade que transborda de nós naturalmente, que o nosso falar reflita um coração que está plenamente satisfeito em ti, e que o mundo ouça e saiba que tu és Deus. E agora, o salmista toca numa das feridas mais profundas da experiência humana, o medo do futuro, da fragilidade, do abandono, e nós, com o coração aberto, unimos nossa voz à dele. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Pai, vivemos numa cultura que idolatra a juventude, a força, a produtividade, e o medo de envelhecer, de perder o vigor, de se tornar um fardo, assombra muitos corações. Ao medo de que, quando as nossas forças físicas e mentais diminuírem, seremos postos de lado, esquecidos, desamparados. Mas a tua promessa é o antídoto para este medo. Tu não és como o mundo. O teu amor não depende do nosso desempenho. Tu nos amaste desde o ventre. E a tua palavra nos garante que tu nos sustentarás até a nossa velhice, até os cabelos brancos. Nós te pedimos, Senhor, se é a nossa força quando a nossa força acabar, se é a nossa lucidez quando a nossa mente vacilar, se a nossa companhia quando a solidão bater, que a última etapa da nossa jornada terrena seja a mais frutífera, a mais cheia da tua glória, a mais rica da tua presença. Que possamos, como diz a tua palavra, dar frutos na velhice, sendo viçosos e florescentes, para anunciar que tu, nossa rocha, és reto e que em ti não há injustiça. Rejeitamos o medo e abraçamos a tua promessa de um cuidado eterno e infalível. Pausa suave e reflexiva, e se esta nossa conversa com o Pai, esta imersão na profundidade do Salmo 71, está aquecendo a sua alma e trazendo esperança ao seu coração. Eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Permita que essa bênção flua através de você para alcançar outros. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se aqui em nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos nesta jornada de fé, a cada manhã. Deixe a sua curtida, o seu gostei, para que esta mensagem de refúgio e esperança possa ser mostrada a mais pessoas que talvez neste exato momento estejam se sentindo desamparadas e precisando ouvir que Deus é a sua fortaleza. E pense em alguém, uma pessoa específica, que está passando por uma luta, que se sente fraca ou esquecida. Compartilhe esta oração com ela. Seja você hoje o instrumento de Deus para lembrar a essa pessoa que ela não está sozinha, e que existe um refúgio seguro esperando por ela. Um pequeno gesto seu pode ser um milagre na vida de alguém hoje, Senhor. O salmista continua a descrever a realidade da oposição. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espreitam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Pai, como essas palavras ecoam em nossos dias, quantas vezes sentimos as setas do inimigo, seja através de pessoas que se levantam contra nós, seja através de pensamentos acusadores em nossa própria mente, a voz da tentação que sussurra: Deus te desamparou. Ele não se importa. Você pecou demais. Não há mais esperança. Desista. Ninguém vai te livrar. Essa é a maior mentira do adversário.
a estratégia dele para nos paralisar pelo medo e pela vergonha. Mas nós, nesta manhã, escolhemos crer na tua verdade, e não na mentira do inimigo. Nós nos levantamos contra essa voz e declaramos: Tu não nos desamparaste. Tu prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O sangue de Jesus é a garantia do teu perdão e do teu amor por nós. Tu és o nosso libertador. Por isso, nós oramos como o salmista: Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de vexame e de confusão os que procuram o meu mal. Este não é um clamor por vingança, Senhor, mas um clamor por justiça. E pedimos que toda a ação do inimigo contra nós seja frustrada, que toda palavra de maldição seja transformada em bênção, que toda armadilha seja desfeita. Que a confusão e a vergonha não caiam sobre nós, teus filhos, mas sobre as forças espirituais da maldade que tentam nos destruir. Defende a nossa causa, Senhor. Luta as nossas batalhas. O nosso advogado e o nosso juiz Maio. Ei, essa batalha, nossa alma, toma uma decisão, uma postura de fé inabalável. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei mais e mais. Aqui está a virada, Senhor. Aqui está a nossa escolha deliberada. Apesar da dor, apesar da oposição, apesar da incerteza, eu esperarei. Não uma espera passiva de braços cruzados, mas uma espera ativa, cheia de expectativa, confiando que tu estás agindo nos bastidores, mesmo quando não podemos ver, e enquanto esperamos, nós te louvaremos. O louvor se torna nossa arma de guerra. O louvor muda a atmosfera espiritual ao nosso redor. O louvor eleva nosso foco das dificuldades para a tua grandeza. E não apenas te louvaremos, mas te louvaremos, mais e mais. A cada dia, um pouco mais alto. A cada prova, com um pouco mais de convicção, que a nossa fé não diminua na adversidade, mas que ela se fortaleça, que ela se aprofunde. Que cada desafio seja uma oportunidade para experimentarmos a tua fidelidade de uma nova maneira, e, consequentemente, para te darmos um louvor ainda maior e mais sincero. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. Sim, Pai, queremos ser contadores das tuas histórias de bondade. A nossa boca não anunciará a derrota, mas a tua justiça. Não proclamará o problema, mas a tua salvação. E faremos isso todo o dia, pois as tuas misericórdias são inumeráveis. Se fôssemos contar todas as vezes que nos livraste, nos curaste, que nos proveste, que nos perdoaste, não haveria dias suficientes em nossa vida. Elas são incontáveis. Ajuda-nos a ter um coração tão grato, que transborde por nossos lábios, testemunhando a todos os que nos cercam, sobre quem tu és e o que tu tens feito. Que a nossa vida seja uma contagem de bênçãos, uma epopeia da tua graça redentora. Irei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Essa é a nossa resolução para hoje e para todos os dias que nos concederes. Não iremos em nossa própria força, que é falha e limitada, mas, na tua força, que é infinita e renovável. E faremos menção da tua justiça, e só dela, não da nossa bondade, não da nossa capacidade, mas somente do que tu fizeste por nós através de Cristo Jesus. O fundamento da nossa vida é a tua obra, não a nossa. E, assim como nos ensinaste desde o início da nossa jornada, queremos continuar sendo teus alunos, e ao mesmo tempo, teus anunciadores. Queremos proclamar as tuas maravilhas, para nossa família, nossos amigos, nossos colegas, e para a próxima geração, para que eles também possam conhecer e confiar no Deus que é refúgio, rocha e fortaleza eterna. Agora, meu irmão, minha irmã, que firmamos nossos pés nesta rocha de refúgio, que relembramos a fidelidade do nosso Deus desde o ventre, e declaramos nossa esperança e nosso louvor contínuo. Somos convidados a dar um passo ainda mais profundo, depois de nos abrigarmos em Deus. O próximo passo é permitir que Ele habite em nós de forma plena. A primeira parte da nossa oração foi sobre buscar a segurança do lado de fora, no refúgio que Ele é. Agora, somos chamados a abrir as portas do nosso interior, a rendição completa do nosso coração. Vamos juntos na segunda parte desta nossa oração, aprofundar essa entrega, permitindo que o dono da fortaleza tome posse de cada cômodo da nossa alma. Vamos juntos, na segunda parte desta nossa oração, aprofundar essa entrega, permitindo que o dono da fortaleza tome posse de cada cômodo da nossa alma. Pai amado, aqui estamos, diante de Ti, despidos de nossas máscaras, de nossas armaduras.
de nossas desculpas. A primeira parte de nossa conversa foi um ato de fé, de nos agarrarmos à tua mão, de nos escondermos sob tuas asas. Mas agora, Senhor, entendemos que o verdadeiro refúgio não é apenas estar ao teu lado, mas permitir que tu estejas plenamente dentro de nós. E para isso, precisamos abrir as portas que mantivemos trancadas por tanto tempo. Tu, que os corações e conheces o nosso interior mais profundamente do que nós mesmos, sabes que a casa da nossa alma tem cômodos que evitamos visitar. Há porões escuros onde guardamos nossas vergonhas e pecados secretos. Há sótãos empoeirados, cheios das tralhas de mágoas antigas e ressentimentos que nos recusamos a jogar fora. Há quartos com as janelas fechadas, onde o medo e a ansiedade se tornaram os únicos moradores. E há espelhos que cobrimos, para não ter que encarar a imagem real de quem nos tornamos. O salmista Davi, um homem segundo o teu coração, nos ensinou o caminho quando disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, nesta manhã, Senhor, o sacrifício que te oferecemos não são bens materiais ou grandes feitos, mas a única coisa que temos de verdade para dar, os cacos do nosso coração. Nós te entregamos nosso espírito quebrantado. Não autei, que ignores nossas rachaduras, mas que a tua luz gloriosa brilhe através delas. Com a chave da honestidade abrimos agora diante de ti o cômodo dos nossos pecados. Senhor, como a tua palavra declara, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E nós confessamos, Pai, que somos pecadores. Perdoa-nos antes de tudo, pelo orgulho que nos faz pensar que somos melhores do que os outros, que nos leva a julgar, a criticar e a nos sentir autossuficientes. Perdoa a nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa necessidade de estar sempre certos. Lava-nos dessa mancha que nos impede de ver os outros com os teus olhos de misericórdia. Confessamos os pecados que cometemos com nossas palavras, as fofocas que espalhamos, as palavras duras que lançamos contra aqueles que amamos, o sarcasmo que feriu, as mentiras que contamos para nos proteger ou para levar vantagem, e o silêncio que mantivemos quando deveríamos ter defendido a verdade ou oferecido uma palavra de encorajamento. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Nós clamamos. Confessamos os pecados de nossos pensamentos, a inveja que sentimos do sucesso alheio, a cobiça que nos faz desejar o que não é nosso, os pensamentos impuros que contaminam nossa mente, e o rancor que alimentamos contra aqueles que nos ofenderam. Confessamos os pecados de nossas omissões, o bem que sabíamos que deveríamos fazer e não fizemos, o necessitado que ignoramos, a visita que adiamos, o perdão que negamos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa apatia, pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, e confessamos os pecados que ninguém vê, aqueles que se escondem nas profundezas do nosso ser. As nossas motivações impuras, os ídolos que levantamos em nosso coração, colocando pessoas, trabalho, dinheiro, ou a nós mesmos, no lugar que só a ti pertence. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós nos agarramos à tua promessa redentora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não confessamos para sermos condenados, mas para sermos libertos. Então, recebe a nossa confissão sincera. Pai, lava-nos com o sangue precioso de Jesus. Purifica-nos. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação. Agora, Pai de amor, com a alma buscando a pureza, abrimos outra porta, talvez a mais pesada e emperrada de todas, a porta dos nossos medos. Senhor, como somos consumidos por eles. Entregamos a ti, neste momento, o medo do futuro, a ansiedade sobre o dia de amanhã, sobre o que vamos comer, o que vamos vestir, como vamos pagar nossas contas. A tua palavra nos diz para olharmos os lírios do campo e as aves do céu, mas a nossa fé vacila e tentamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Lançamos sobre ti essa ansiedade, pois sabemos que tu tens cuidado de nós. Entregamos-te o medo da doença, o pavor de receber um diagnóstico ruim, de ver nosso corpo definhar, de sentir dor e de não podermos mais cuidar de nós mesmos ou de nossa família. Tu és o Senhor que sara, Jeová Rafá,
e em Ti confiamos nossa saúde e nossos dias. Entregamos a Ti o medo de perder quem amamos, o pavor que aperta nosso peito só de imaginar a vida sem nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, que eles são presentes Teus, e confiamos cada um deles ao Teu cuidado soberano e perfeito, pedindo que nos ensines a amá-los profundamente, sem que o medo da perda sufoque a alegria do presente. Entregamos a Ti o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente em nosso trabalho, em nosso ministério, em nossa família, o medo de cometer erros, de decepcionar as pessoas, de não alcançarmos as expectativas. Ajuda-nos a encontrar nosso valor não em nosso desempenho, mas em nossa identidade como Teus filhos amados. Entregamos a Ti o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados, esquecidos. Lembra-nos constantemente da Tua promessa: não te deixarei, nem te desampararei. Entregamos a Ti o medo da morte, o último inimigo. Fortalece em nós a certeza da vida eterna, a esperança da ressurreição, a alegria de saber que, para o crente, estar ausente do corpo é habitar contigo, Senhor. Para cada um desses medos, e para tantos outros que moram em nós declaramos a Tua verdade. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Substitui, Senhor, cada um dos nossos medos pela Tua perfeita paz, aquela que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E agora, ó Pai de misericórdia, com um coração jamais leve da confissão e da entrega dos medos, nós nos prostramos diante de Ti, num clamor por cura e libertação. Tu conheces as feridas que carregamos, as correntes que nos prendem. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, pela cura da nossa alma, há feridas abertas por palavras que nos disseram na infância, pela rejeição de um pai ou de uma mãe, pelo abandono de alguém que amávamos, pela traição de um amigo, por abusos que sofremos e que deixaram cicatrizes invisíveis, mas terrivelmente dolorosas. Essas feridas, Senhor, muitas vezes ditam nossas reações, geram amargura, desconfiança e nos impedem de viver relacionamentos saudáveis. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Consolador, desça com o Teu bálsamo curador sobre cada uma dessas memórias. Onde há dor, traz o Teu consolo. Onde há amargura, libera a capacidade de perdoar. Onde há sentimento de menos-valia, derrama a certeza do nosso valor em Ti. Cura, Senhor, a nossa autoimagem distorcida. Sara as nossas emoções. Ele sara os quebrantados de coração. Ele ata as suas feridas. Nós cremos e recebemos essa palavra. Clamamos também, Senhor, pela cura do nosso corpo. Tu és o médico dos médicos. Para Ti, não há impossíveis. Visitamos médicos, fazemos tratamentos, e somos gratos pela ciência, mas sabemos que a última palavra vem de Ti. Por isso, estende a Tua mão poderosa sobre cada enfermidade que aflige o nosso corpo neste momento, sobre o câncer, sobre a doença autoimune, sobre a dor crônica, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a insônia, sobre toda e qualquer condição que nos rouba a força e a qualidade de vida. Nós repreendemos toda doença em nome de Jesus e declaramos que pelas Suas pisaduras fomos sarados. Fortalece o nosso corpo, renova as nossas células, restaura o nosso vigor. E se em Tua soberania a cura completa não for para esta vida, dá-nos a graça e a força para carregar a nossa cruz com dignidade e louvor, sabendo que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E finalmente clamamos por libertação. Liberta-nos, Senhor, de todo vício que nos escraviza, seja ele químico, emocional ou comportamental. Liberta-nos dos ciclos de pecado que se repetem em nossa vida, daquela área em que sempre caímos. Liberta-nos de toda influência maligna, de toda opressão espiritual que tenta nos paralisar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa liberdade que foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário. Quebra, Senhor, todas as correntes, desfaz todos os laços. Nós queremos andar em novidade de vida, na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Enquanto o seu coração está assim, aberto e quebrantado diante do Pai, eu quero que você saiba que você não está clamando sozinho. A beleza do corpo de Cristo é que podemos levar as cargas uns dos outros. Muitas pessoas que estão participando desta oração agora também carregam suas próprias dores, medos e clamores. E há um poder imenso quando concordamos em oração. Por isso, eu te convido, com todo carinho e respeito, a fazer algo poderoso. Escreva aqui nos comentários, do forma brief, o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes que te exponham, apenas a causa pela qual você clama.
Orem pela minha saúde, pela restauração do meu casamento, pela libertação do meu filho, por uma porta de emprego. Ao escrever, você não está apenas pedindo, está exercitando sua fé. E cada pessoa que ler os comentários poderá, ore por voca, e você poderá orar pelos outros. Vamos transformar este espaço em um altar virtual de intercessão. E eu te peço, permaneça conosco até o final, não saia agora. Depois de derramar tudo diante de Deus, o momento mais importante é o de se aquietar para receber. A terceira parte da nossa oração será sobre isso. Permaneça, pois o mover de Deus está apenas começando. Senhor, Deus Altíssimo, nós olhamos para este altar virtual, para cada pedido que foi escrito, e para tantos outros que permanecem, no silêncio dos corações, e os apresentamos diante do teu trono de graça. Tu conheces cada história, cada lágrima, cada anseio. Pedimos que o teu Espírito se mova de forma poderosa sobre cada vida, respondendo a cada clamor segundo a tua perfeita vontade e a tua infinita misericórdia. Que ninguém que buscou a tua face nesta manhã saia da mesma forma que entrou. Nós te agradecemos porque tu não és um Deus que se cansa de ouvir. Tu não és um pai que se irrita com a insistência dos seus filhos. Pelo contrário, tu te alegras com um coração que se derrama, que reconhece a própria incapacidade e a tua total suficiência. Agradecemos porque o véu do templo se rasgou, e temos livre acesso a ti, por meio de Jesus. Não precisamos de intermediários. Podemos falar contigo diretamente, e tu nos ouves. Obrigado pela paciência que tens conosco por nos esperar, por nos atrair com cordas de amor. Obrigado porque, mesmo em nossa infidelidade, tu permaneces fiel. Tu és o Deus que restaura, que transforma o deserto em manancial, que o faz novas. Todas as coisas, a nossa confiança está depositada em ti. E agora, Pai, depois deste profundo derramar, depois de esvaziarmos os porões e sótãos da nossa alma, há um silêncio. Um espaço foi criado, onde antes havia pecado, agora há um espaço limpo pela confissão, clamando por ser preenchido pela tua santidade. Onde antes havia medo, agora há um vácuo, ansiando por ser ocupado pela tua paz. Onde antes havia feridas e correntes, agora há uma abertura, esperando para ser tocada pela tua cura e pela tua liberdade. Nós nos aquietamos diante de ti, como um copo que foi esvaziado de um líquido amargo, e agora está limpo, pronto para receber a água pura e cristalina. Assim está a nossa alma diante de ti. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. Esvaziamos nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossas agendas, nossos planos. Diminua eu, para que tu cresças, declaramos com o coração. Nós nos calamos para que possamos ouvir a tua voz suave e delicada. Não queremos sair correndo deste lugar de oração para a agitação do dia sem antes receber de ti. Estamos aqui quietos, rendidos, expectantes. O nosso clamor subiu aos céus e agora nos posicionamos com fé para receber o teu toque. Prepara o nosso espírito, Senhor. Sensibiliza os nossos sentidos espirituais para percebermos o teu mover. Estemos prontos para a terceira e mais gloriosa parte da nossa jornada matinal. O momento em que a tua doce e poderosa presença começa a nos preencher, a nos restaurar e a nos comissionar para o dia que temos pela frente, e estemos prontos para a terceira e mais gloriosa parte da nossa jornada matinal. O momento em que a tua doce e poderosa presença começa a nos preencher, a nos restaurar e a nos comissionar para o dia que temos pela frente. E aqui, neste lugar de quietude e rendição, eu quero que você, meu amado irmão, minha amada irmã, apenas sinta, acalme a sua mente analítica por um instante. Silencie as vozes da dúvida e da pressa. Apenas respire e perceba. Perceba a mudança sutil na atmosfera do seu quarto, na atmosfera da sua alma. O Rei está aqui. O Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus, está se movendo. Ele não vem com um barulho estrondoso, mas com uma brisa suave e delicada, que envolveu o profeta Elias na caverna. Ele vem para honrar o seu quebrantamento, para responder ao seu clamor. Sinta-o agora, como um calor suave, que começa a preencher o vazio, deixado pela sua confissão. Ele é o outro Consolador, o Paráclito, aquele que vem para caminhar ao nosso lado. Ele está aqui para fazer exatamente o que Jesus faria se estivesse fisicamente ao seu lado, neste momento. Ele se inclina sobre você com uma ternura infinita. Ele não está chocado com as suas feridas, nem repelido pelos seus pecados confessados. Ele vê o lugar onde a dor reside e se aproxima com o óleo do seu consolo. Sinta o seu toque gentil sobre as memórias dolorosas que você entregou. Onde havia a ferida da rejeição, ele derrama o bálsamo da aceitação. Ele sussurra
ao seu espírito a verdade mais profunda do universo. Eu te vi quando estavas no ventre da tua mãe. Eu te formei. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Deixe essa verdade descer da sua mente para o seu coração, como uma chuva mansa que penetra a terra. Cada palavra de maldição do rio Milhaku, de crítica que foi lançada sobre você, e que você carregou como um fardo por anos, está sendo silenciada agora pela voz do seu Criador. Ele está reescrevendo a sua história, não apagando o passado, mas redeeming-o, declarando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde havia a ferida do abandono, sinta-o te envolvendo em seus braços eternos, garantindo-lhe com uma certeza inabalável: ainda que seu pai e sua mãe o abandonem, o Senhor o acolherá. Você não está só, nunca esteve, nunca estará. É o amigo mais chegado que um irmão. Onde havia a ferida da traição, ele mesmo, que foi traído por um dos seus, entende a sua dor, e ele te oferece a força para liberar o perdão, não porque o ofensor mereça, mas porque a sua alma merece ser livre do veneno da amargura. Ele está te entregando agora a chave que abre a porta da sua própria prisão emocional. Agora, sinta a sua presença se movendo sobre a sua mente cansada e ansiosa. Você entregou seus medos, e ele vem para preencher esse espaço com a sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Receba essa paz agora. Não é a ausência de problemas, mas a presença do Deus, que é maior que todos eles. Sinta essa paz descendo como um rio sobre os seus pensamentos agitados, acalmando a tempestade interior. Cada cenário catastrófico que sua mente projetava para o futuro está sendo substituído pela promessa de Jeremias 2:9 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele tem um futuro para você, um futuro de esperança. Entregue a ele o controle. Solte as rédeas, confie no condutor. Ele sabe o caminho, mesmo quando você só consegue ver. Para a ansiedade que gerava um nó na sua garganta e um aperto no seu peito, ele sopra o seu shalom, a sua paz completa, que alinha seu corpo, sua alma e seu espírito. Respire fundo e inspire a paz de Deus. Expire toda a tensão. Faça isso mais uma vez. Inspire a presença do Espírito Santo. Expire toda a aflição. Você está seguro. Você está guardado. A mente de Cristo está sendo formada em você. O Espírito de Deus agora se move para restaurar o que foi perdido, para consertar o que foi quebrado. Ele sopra vida sobre os seus sonhos mortos, sobre a sua esperança que estava desfalecendo. A promessa do profeta Joel ecoa em seu espírito: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a lagarta. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos em um relacionamento errado, em um vício, em um emprego sem propósito, ou paralisado pelo medo. Você vê o rastro de destruição deixado pelos gafanhotos da vida. Mas o Senhor, o Deus da restauração, declara que Ele pode redimir o tempo. Ele pode pegar os cacos da sua vida e construir um mosaico ainda mais belo. Ele pode fazer com que os anos de sofrimento se transformem em um testemunho poderoso da sua graça. Ele pode te dar uma unção dobrada por cada ano de vergonha. História não termina em ruínas. A sua história é uma história de redenção. Ele está trocando as suas cinzas por uma coroa de beleza, o seu pranto por óleo de alegria e o seu espírito angustiado por vestes de louvor. Creia nisso. Receba essa palavra. A restauração está começando agora, de dentro para fora. Juntamente com a tua soberania, nós proclamamos a tua fidelidade, Senhor. O mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e até mesmo nós mudamos. Mas tu, ó Deus, não mudas. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Tu és a rocha dos séculos, o ponto fixo em um universo em constante fluxo. As tuas promessas não têm data de validade. Se tu disseste, tu cumprirás. A tua palavra não volta para ti vazia. A nossa confiança em ti não se baseia em nossa capacidade de sermos fiéis, mas na tua incapacidade de seres infiel. A tua fidelidade é a âncora da nossa alma. Como o profeta Jeremias declarou em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nesta manhã, uma nova remessa da tua misericórdia e da tua fidelidade foi entregue à porta do nosso coração. O teu perdão de ontem não se esgotou. A tua força de ontem está renovada. Para hoje,
O teu amor não diminuiu 1 milímetro sequer. Por isso, quando a dúvida tentar nos dizer que desta vez será diferente, que desta vez tu nos abandonarás, nós nos levantaremos e declararemos: grande é a tua fidelidade. Tu foste fiel em gerações passadas, foste fiel em nossa própria história até aqui, e continuarás sendo fiel por toda a eternidade. Nossa fé se apoia nesse histórico impecável. Com essa convicção sobre quem tu és, nós agora abraçamos o poder que nos concedeste através da oração e da perseverança. A oração, Senhor, não é uma lista de desejos que entregamos a um gênio cósmico. A oração é o nosso fôlego espiritual. É a nossa linha de comunicação direta com o centro de comando do universo. É o lugar onde alinhamos o nosso coração ao teu, onde recebemos tuas estratégias, onde trocamos a nossa fraqueza pela tua força. A tua palavra nos assegura que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cremos no poder da oração. Cremos que a oração move a mão de Deus. Cremos que a oração muda as circunstâncias. Cura os enfermos, liberta os cativos e derruba fortalezas. Por isso nos comprometemos a ser um povo de oração. Não uma oração superficial e apressada, mas uma oração constante, fervorosa como está escrito. Orai sem cessar. E atrelada à oração, tu nos chamas à perseverança. Senhor, como é fácil desistir quando a resposta não vem no tempo que esperamos. Mas tu nos ensinas, através da parábola da viúva persistente, que devemos orar sempre e nunca desfalecer. A perseverança é a prova de fogo da nossa fé. Ela forja em nós um caráter resiliente. Ela nos ensina a depender de ti, e não da velocidade das respostas. Por isso, nós tomamos uma decisão hoje. Não vamos desistir. Não vamos enterrar as promessas que tu nos deste, só porque a terra parece dura. Continuaremos a orar, a buscar, a bater, como nos exorta o autor de Hebreus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós nos agarramos à nossa confiança em ti, sabendo que a recompensa é grande e que a tua promessa se cumprirá no tempo perfeito, e para que possamos caminhar nesta fé, soberania, fidelidade e perseverança ao longo de todo este dia, nós, agora de forma intencional, nos revestimos de toda a armadura de Deus, conforme nos instrui a tua palavra em Efésios, capítulo 6. Não podemos lutar as batalhas de hoje com as armas de ontem, nem com a força da nossa carne. Precisamos do teu equipamento celestial. Primeiramente, nós cingimos os nossos lombos com o cinturão da verdade. Declaramos que Jesus é a verdade, e que a tua palavra é a verdade. Rejeitamos toda a mentira do inimigo, toda a meia-verdade, toda a filosofia humana que se levanta contra o conhecimento de Deus. A verdade de quem tu és e de quem nós somos em ti será o que nos manterá firmes e íntegros. Em seguida, vestimos a couraça da justiça, não a nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo, que nos foi imputada. Esta couraça protege o nosso coração, nossas emoções, da acusação, da culpa e da condenuca. Estamos debaixo da tua graça e do teu perdão. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Onde quer que formos hoje, que nossos pés estejam firmes, estáveis, e que levemos a tua paz a um mundo em conflito. Que sejamos pacificadores, prontos para compartilhar as boas novas do teu amor acima do tudo. Senhor, tomamos em nossas mãos o escudo da fé. Este escudo é a nossa confiança ativa e declarada em ti e em tuas promessas. Sabemos que o inimigo lançará suas setas inflamadas ao longo do dia, setas de dúvida, de medo, de desânimo, de tentação, de ofensa. Mas, com o escudo da fé, nós as apagaremos todas. Cada vez que uma seta vier, nós levantaremos o escudo, declarando: está escrito, Deus é fiel. Eu confio no Senhor. Colocamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Este capacete protege a nossa mente, o campo de batalha mais crucial. Nós firmamos nossa mente na certeza da nossa salvação eterna e da nossa libertação diária. Guardamos nossos pensamentos em ti, cativando todo entendimento à obediência. Cristo. E finalmente, empunhamos a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pedimos que o teu Espírito Santo traga à nossa memória os versículos certos para cada situação, que a tua palavra esteja em nossa boca para resistir ao diabo, para encorajar um irmão e para declarar a tua vitória sobre toda e qualquer circunstância. Assim, completamente armados, estamos prontos para o dia, não como vítimas esperando o ataque, mas como soldados mais do que vencedores em Cristo Jesus. E com esta armadura,
Com esta fé fortalecida, voltamos ao ponto de partida da nossa oração. A declaração fundamental do Salmo 71, que agora ressoa com uma profundidade ainda maior em nosso espírito: em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Essa não é mais uma súplica esperançosa, é uma declaração de vitória antecipada, porque nos refugiamos em um Deus soberano. Jamais seremos confundidos. Porque confiamos em um Deus fiel, jamais seremos confundidos. Porque perseveramos em oração, revestidos da tua armadura, jamais seremos confundidos. A confusão, a vergonha, a derrota não são o nosso destino. O nosso destino é a glória, a honra e a paz. Pois o nosso refúgio é o próprio Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra de fortalecimento. Sentimos nosso espírito se erguer, nossa fé se avivar, nossa coragem se renovar. Não somos mais a alma abatida que chegou aqui no início da manhã. Somos soldados do teu exército, equipados e prontos para a batalha. A nossa perspectiva mudou. Não olhamos mais para os gigantes à nossa frente com medo. Olhamos para ti, o Deus que é infinitamente maior que todos eles. Obrigado por nos lembrar quem somos e a quem pertencemos. Obrigado por nos fornecer as armas necessárias para não apenas sobreviver, mas para prosperar e conquistar em teu nome. E agora, Pai, completamente vestidos com tua armadura celestial, com a espada do Espírito em nossas mãos e a fé como nosso escudo, entendemos que um soldado não é armado para ficar parado dentro do quartel. Um soldado é equipado para lutar no campo de batalha. E a nossa luta não é apenas por nós mesmos. Olhamos ao nosso redor e vemos um mundo que geme. Vemos nossos irmãos e irmãs enfrentando lutas terríveis. Vemos as forças das trevas tentando avançar contra a tua igreja, contra nossas famílias, contra nossa nação. A nossa posição, agora, muda de uma postura de recebimento para uma postura de combate espiritual. Não podemos mais ser passivos. Somos chamados a nos colocar na brecha, a levantar um muro de proteção, a interceder por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmos. A próxima fase da nossa oração é o momento em que nos tornamos guerreiros de intercessão, onde entramos em batalha espiritual, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Prepara o nosso coração, Senhor, para este momento crucial de combate e súplica. Prepara o nosso coração, Senhor, para este momento crucial de combate e súplica. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora, não mais como meros pedintes, mas como filhos e filhas do Rei, co-herdeiros com Cristo. Nós nos apropriamos da autoridade que nos foi outorgada pelo sacrifício da cruz e pela vitória da ressurreição. Tu nos disseste em tua palavra: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós não reivindicamos poder em nosso próprio nome, ou por nossa própria força, mas nos firmamos na autoridade que flui do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós nos posicionamos, como nos ensina a tua palavra, como aqueles que já foram ressuscitados com Cristo, estão assentados com Ele nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Deste lugar de autoridade, nós não oramos rumo à vitória, nós oramos a partir da vitória já conquistada por Cristo no Calvário. A batalha que travamos hoje não é para convencer a ti, que já estás do nosso lado, mas para impor ao inimigo a derrota que ele já sofreu. Nós somos o exército do Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Com essa autoridade, nós entramos agora no campo de batalha da intercessão. Não olhamos mais apenas para as nossas próprias necessidades, mas nos tornamos uma muralha de proteção. Nos colocamos na brecha em favor de nossas famílias, de nossos amigos, de nossa igreja e de nossa nação. Nossa primeira arma desembainhada é a espada da libertação. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra todo cativeiro e toda corrente que prende aqueles que amamos. Para cada vida dominada pelo vício do álcool, das drogas, da pornografia, dos jogos de azar, nós declaramos a verdade de João 8,36. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós decretamos a quebra de toda dependência química, psicológica e espiritual. Ordenamos que toda fissura, toda compulsão, perca sua força agora. A autoridade do vício está cancelada pelo sangue de Jesus. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais, como ensina o apóstolo Paulo, usando as armas que são poderosas em Deus para a destruição delas. Toda mentalidade de derrota, de miséria, de incredulidade, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossas famílias, nós o levamos cativo,
a obediência de Cristo. Quebrem-se agora os ciclos de pecado que passam de geração. O adultério, a violência, a miséria, o divórcio, a idolatria. Menos nós declaramos que essa herança maligna termina hoje. O sangue de Jesus estabelece uma nova linhagem, uma herança de bênção, de santidade e de prosperidade. Proclamamos liberdade sobre cada cativo. As portas da prisão se abrem, as correntes caem por terra, em nome de Jesus. Agora, com compaixão e autoridade, nós avançamos para o campo de batalha das emoções feridas. Nós nos lembramos da missão de Jesus, declarada em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr, em liberdade, os algemados. Em nome daquele que cura os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas, nós ministramos cura sobre cada trauma. Para aqueles que foram feridos por abuso na infância, por palavras duras de seus pais, pelo abandono, pela reacou, nós ordenamos que as memórias dolorosas percam o seu poder de paralisar. Nós liberamos o bálsamo de Gileade, o óleo do Espírito Santo, sobre essas feridas profundas. Declaramos que o amor do Pai Celestial preenche todo vazio deixado pelo amor terreno que falhou. Onde há amargura e falta de perdão, nós liberamos uma graça sobrenatural para perdoar, não como um sentimento, mas como uma decisão. Para que a raiz de amargura seja arrancada e não contamine mais a alma. Expulsamos, em nome de Jesus, todo espírito de medo que se alojou por causa de traumas. O medo de ser abandonado, o medo de confiar, o pânico, a ansiedade crônica menos. Nós declaramos que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. A paz que excede todo entendimento inunda agora cada coração atormentado. A identidade de vítima é substituída pela identidade de filho amado, vitorioso e mais que vencedor. Nós profetizamos a cura da alma, a restauração da alegria e a renovação da esperança sobre cada vida ferida. Nossa intercessão se volta agora para a cidadela mais atacada pelo inimigo, os lares, as famílias. Nós nos posicionamos como guardiões dos nossos casamentos, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, contra o espírito de divórcio, de contenda, de egoísmo que tenta destruir os casamentos. Nós levantamos a aliança do amor e do perdão. Decretamos que o cordão de 3 dobras, o marido, a esposa e o Senhor, não se quebre. Onde houver frieza, que o fogo do primeiro amor seja reacendido. Onde houver falta de comunicação, que se abram os canais do diálogo sincero e da escuta. Onde houver infidelidade, que haja arrependimento genuíno e a graça para reconstruir a confiança. Nós repreendemos o espírito de Jezabel e o espírito de Acabe, toda manipulação e toda passividade, e liberamos o design original de Deus para o casamento, parceria, honra e submissão mútua em amor. E sobre os nossos filhos nós declaramos a promessa do Salmo 127, que eles são herança do Senhor. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, protegendo-os de mais influências, de acidentes, de doenças e dos laços do inimigo. Nós nos levantamos contra o espírito de rebeldia e declaramos que, como diz a profecia de Malaquias, o coração dos pais se converterá aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nossos lares não serão um campo de batalha, mas um santuário de paz, um refúgio de amor, um centro de treinamento para a próxima geração de servos de Deus. Nós abençoamos nossas casas, nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, nos levantamos em batalha espiritual direta, erguendo um escudo de proteção contra todos os ataques do inimigo. Nós ativamos a promessa de Isaías 5:4 e 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós declaramos que nenhuma arma forjada no inferno, seja ela a feitiçaria, a inveja, a calúnia, o prejuízo financeiro, a enfermidade plantada, prosperará contra nós, contra nossa casa, contra nosso ministério. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Declaramos o Salmo 91 sobre nossas vidas: 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não chegarão a nós. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, pois ele deu ordens aos seus anjos, a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Nós resistimos ao diabo, firmes na fé, e de acordo com a palavra de Tiago 4:7, ele tem que fugir de nós. Nós cancelamos toda palavra de maldição lançada contra nós, e a transformamos em bênção.
Fechamos todas as brechas legais que demos ao inimigo através do pecado, da desobediência ou da falta de perdão, e nos cobrimos completamente com a justiça de Cristo. O inimigo não tem parte nem herança em nós, pois fomos comprados e pagos pelo sangue do Cordeiro, e pertencemos exclusivamente ao Senhor. Estamos selados, guardados e protegidos pelo poder do Deus Altíssimo. Sua vida, sua família, é um campo de batalha onde a vitória de Cristo está sendo declarada e imposta neste exato momento. E nós, como corpo de Cristo, queremos continuar a lutar ao seu lado, a cobrir você e sua casa em oração. Há poder quando o povo de Deus se une. Por isso, eu te convido a dar um passo de fé, a selar sua participação neste exército de intercessores. Deixe o seu nome e, se sentir no coração, o primeiro nome de seus familiares, aqui nos comentários. Não como um simples comentário, mas como um ato profético, como se estivesse alistando seus nomes no hall de guerreiros, que serão cobertos por oração. Cada nome escrito será um alvo para nossas futuras intercessões, e ao deixar seu nome, percorra os outros comentários, e ore por um ou dois nomes que você vir. Vamos criar uma corrente inquebrável de oração e proteção uns pelos outros. Faça parte deste exército. Deixe seu nome e vamos juntos tomar posse da vitória que já é nossa, Senhor. Nós apresentamos a Ti cada nome que foi e que será escrito. Tu conheces a batalha específica de cada um. Tu conheces a dor, a luta, a necessidade. E nós, como a comunidade de fé, como Teu exército na terra, cobrimos cada uma dessas vidas com o poder da nossa concordância. Onde 2 ou 3 estiverem, reunidos em Teu nome, aí Tu estás no meio deles. E o que ligarmos na terra, será ligado no céu. Então nós ligamos a bênção, a cura, a libertação, a proteção e a prosperidade sobre cada um desses nomes. E nós desligamos, desautorizamos e quebramos toda a ação do inimigo contra eles. Nós te agradecemos, Senhor, porque a batalha pertence a Ti. Nós somos apenas os instrumentos em Tuas mãos. Obrigado pela honra de participar da Tua obra, de sermos Teus embaixadores, Teus intercessors. Obrigado porque, em Cristo, a vitória é sempre nossa. Nós não lutamos esperando perder ou empatar. Nós lutamos sabendo que a vitória final já está decretada desde a fundação do mundo. E agora, Pai, com o cheiro da batalha ainda no ar, com a espada do Espírito ainda em nossas mãos, nós começamos a sentir uma mudança na atmosfera espiritual. A resistência do inimigo foi quebrada. As fortalezas foram derrubadas. As correntes separam. A escuridão está se dissipando, porque a luz do Teu poder e da Tua glória invadiu este lugar. O som da guerra está sendo substituído por um novo som. É o som da celebração. É o som dos brados de vitória. É o som do cântico dos redimidos. A fase da súplica e do combate está dando lugar à fase da proclamação e da posse. Nós não vamos mais pedir a vitória. Nós vamos começar a declarar e a profetizar a vitória que já vemos pela fé. Prepara o nosso coração, Senhor, para a última e mais gloriosa parte da nossa oração. O momento em que, como Josué diante de Jericó, nós deixamos de marchar em silêncio e começamos a gritar, sabendo que as muralhas já caíram. É a hora de selar tudo o que oramos com um decreto profético de vitória, que ecoará por todo o nosso dia, por toda a nossa semana e por toda a nossa vida. É a hora de selar tudo o que oramos com um decreto profético de vitória, que ecoará por todo o nosso dia, por toda a nossa semana e por toda a nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire fundo o ar da vitória. O campo de batalha está em silêncio não porque a guerra acabou, mas porque o vencedor já foi declarado. E o vencedor é o leão da tribo de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nele, portanto agora, nós não pedimos mais. Nós não lutamos mais. Nós simplesmente tomamos posse. Com a autoridade de filhos e filhas do Deus Altíssimo, com a fé que o próprio Espírito Santo depositou em nosso coração. Nós começamos a declarar profeticamente o que já é uma realidade no mundo espiritual. Nós chamamos à existência aquilo que não existe. Nós alinhamos a nossa realidade terrena com a verdade celestial. Junte a sua voz à minha, o seu espírito ao nosso, e vamos proclamar a vitória. Nós declaramos em nome de Jesus que toda condenação foi removida. A verdade de Romanos 8:1 é o nosso decreto irrevogável. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A voz do acusador está silenciada para sempre pelo sangue do Cordeiro. Todo pecado confessado foi perdoado e lançado no mar do esquecimento. Não andaremos mais curvados sob o peso da culpa ou da vergonha. A justiça de Cristo é a nossa veste. A sua santidade é o nosso escudo. Nós somos aceitos no amado,
justificados gratuitamente pela sua graça. O passado não tem mais poder sobre nós. Nossos erros não definem nosso futuro. Somos novas criaturas, e nosso destino está selado em glória. Nós recebemos essa liberdade e caminharemos nela hoje, de cabeça erguida, como filhos perdoados, amados e livres. Nós declaramos em nome de Jesus que a paz de Deus reina soberana em nossos corações. O medo foi destronado, a ansiedade foi... A promessa de Filipenses 4:7 se cumpre agora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz não é uma trégua frágil, mas uma fortaleza intransponível. Ela guarda nossa mente das preocupações com o amanhã, ela guarda nossas emoções das flutuações das circunstâncias. Nós decretamos que nosso coração não se turbará, nem me sei até Sara, pois o príncipe da paz habita em nós. Diante de más notícias, permaneceremos em paz. Diante de pressões, permaneceremos em paz. Diante de incertezas, permaneceremos em paz. A paz de Deus é o árbitro em nossa alma. Dando a palavra final sobre toda e qualquer situação, nós somos portadores dessa paz. E por onde andarmos hoje, seremos agentes de calmaria e não de caos. Nós declaramos em nome de Jesus, cura divina e força sobrenatural. A palavra de Isaías 53:5 é a nossa certidão de saúde, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós recebemos essa cura agora. Cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo se alinha com esta verdade. A enfermidade não é a nossa herança. A dor não é a nossa porção. A fraqueza não é a nossa identidade. Nós somos o templo do Espírito Santo, e a vida de Deus flui em nosso corpo mortal. E para as tarefas que temos pela frente, para os desafios que nos aguardam, nós proclamamos a verdade de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em nossa própria capacidade, mas no poder que opera em nós. A fadiga dá lugar ao vigor, o desânimo dá lugar à ousadia, a incapacidade dá lugar à suficiência de Cristo. Estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Honesto, declaramos em nome de Jesus a bênção e a provisão do Senhor sobre nossas vidas. A mentalidade de miséria e escassez está quebrada. Nós ativamos a promessa de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades, não algumas, mas todas, financeiras, materiais, emocionais e espirituais. Nós abrimos as janelas do céu sobre nossas finanças, repreendendo o devorador e o consumidor. Declaramos que somos a cabeça e não a cauda, estamos por cima e não por baixo. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, é o nosso direito de primogenitura. Nossas casas são celeiros de fartura, nossos empregos são fontes de prosperidade, e nossas mãos são instrumentos de generosidade. Não correremos mais atrás da bênção. A bênção nos seguirá e nos alcançará todos os dias da nossa vida. Andaremos debaixo de um céu aberto, como filhos do dono de todo o ouro e de toda a prata. Nós declaramos em nome de Jesus a derrota total e absoluta do inimigo. A obra de Satanás em nossas vidas, famílias e ministérios está desfeita. Nós nos firmamos na vitória esmagadora da cruz, descrita em Colossenses 2:15, onde Cristo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, triunfou em si mesmo. O diabo não é um oponente a ser temido, mas um inimigo, derrotado a ser resistido. Ele está debaixo dos nossos pés. Suas estratégias foram expostas, suas mentiras foram anuladas, suas armas foram destruídas. Ele não tem poder, autoridade ou direito legal sobre nós. O sangue de Jesus é a nossa linha de defesa intransponível. O nome de Jesus é a nossa torre forte. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A vitória já está consumada. Nós não estamos mais na defense. Estamos avançando, tomando território para o reino de Deus em nome de Jesus. E agora, com um coração transbordando de fé pela vitória proclamada, nossa alma se derrama em pura gratidão. Pai, como te agradecer? As palavras são insuficientes. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos responder, obrigado por lutar por nós. Obrigado pela tua presença que nos envolveu desde o primeiro momento desta oração. Obrigado pela tua palavra que é a nossa luz, nosso alimento e nossa espada. Obrigado pelo teu Espírito Santo, nosso consolador, guia e fortalecedor. Obrigado por Jesus,
o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Senhor e Rei, nós te agradecemos não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és infiel, justo, bom, misericordioso, todo-poderoso, nosso Abba, nosso Pai, nossa alma bendiz a ti, e tudo o que há em nós bendiz o teu santo nome. Não nos esqueceremos de nenhum dos teus benefícios. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. A ti, e somente a ti, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo o sempre. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao final desta jornada de oração matinal. Mas este não é um ponto final. É um ponto de partida. Você foi abrigado, restaurado, fortalecido, equipado. E agora é enviado para o seu dia. E eu quero selar este tempo com a bênção sacerdotal que o próprio Deus ordenou que fosse proferida sobre o seu povo. Receba esta bênção sobre você, sobre sua casa, sobre sua semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção do Pai que te criou, a graça do Filho que te salvou e a comunhão do Espírito Santo que te habita sejam contigo hoje e sempre. Vá em paz. Vá em força. Vê em vitória, leve a atmosfera do céu por onde você passar. Seja a resposta da oração de alguém. Brilhe a luz de Cristo na escuridão. O Senhor está contigo, valente do Senhor.